Hoje, voltando à temática de tabela periódica, né? Nós iremos fazer inicialmente um levantamento histórico, né, sobre o desenvolvimento da tabela periódica. A tabela periódica nada mais é que uma forma sistematizada de você organizar os elementos químicos, né? Vamos dizer assim. Bem, é sabido, gente, que o homem, né, ele já conhece alguns elementos, né, da tabela periódica há certo tempo. Os elementos mais famosos da tabela periódica, né, que o homem desde os primórdios da humanidade são, por exemplo, o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo, o mercúrio, né? Esses são os elementos mais, assim, vamos dizer, mais empregados, né, lá na pré-história, na história das civilizações. Principalmente ouro, prata e cobre, né? Esses são os elementos. Mas a ciência, né, propriamente dita, sempre procurou sistematizar, né, a tabela periódica. Não diga a tabela periódica, mas sistematizar a organização dos elementos. Eu gosto de fazer um exemplo assim, citar um exemplo. A tabela periódica parece muito com aquela seção do supermercado, né, onde tem feijão, arroz, macarrão. Ela divide os elementos por característica, né? Ela é periódica porque os elementos da tabela periódica, eles apresentam características relativas as suas, vamos dizer, as suas características atômicas também. Então existem propriedades periódicas também dos elementos, mas na frente nós iremos abordar esse assunto com maior, vamos dizer assim, com a maior profundidade, né? Seria estudar as propriedades periódicas dos elementos também. Mas veja, eu começo citando logo esse cientista aqui, ó, Henry Brand. Henry Brand descobriu o fósforo. Ele, na verdade, né, o Henry Brand, ele era um alquimista, né? Como sabemos, eu já citei, a química moderna, ela surge praticamente, vamos dizer, com Antoine Lavoisier, também é um dos pais da química moderna. Antes deles, a maioria dos químicos não eram chamados de químicos, eles eram chamados de alquimistas. Eles tinham dois objetivos também. Era, primeiro, a alquimia. Se alguém é fã da série Harry Potter, ela se baseia muito nisso. É como se fosse uma pseudociência, né? Ela não é baseada em experimentos sistemáticos, né? Ela é mais baseada assim eu não diria no achismo, mas muito em crenças também, e não em fatos, porque os fatos podem ser provados. As crenças é uma questão de fé, tá bem? Então o Henry Brand era um alquimista e ele perseguia. Aí veja, a alquimia, né, ela persegue dois objetivos: desenvolver o elixir da juventude e desenvolver a pedra filosofal. O elixir da juventude, como o nome diz, né, ele seria responsável por rejuvenescer as pessoas. E a pedra filosofal seria uma pedra ou uma substância que transformaria metais como cobre, chumbo, estanho, mercúrio em ouro, e a prata também em ouro. Então era um dos objetivos, né, da descoberta dessa pedra filosofal. Em função disso, vários alquimistas ficavam nos seus laboratórios, né, perseguindo esses objetivos, fazendo com que os mesmos descobrissem formas, né, das mais variadas, e até descobrissem coisas interessantes sobre as propriedades de algumas substâncias. Então, o Henry Brand, ele é um exemplo de um alquimista que descobriu um elemento importante, que é o fósforo. O Henry Brand, ele simplesmente, veja que experimento estranho, mas para a época nem tanto. Ele pegou urina, né? Ele era, se eu não estou enganado, suíço ou era austríaco. Então ele pegou urina
dos exércitos, 50 litros de urina, fez uma série de processos, secou essa urina. Bem, o produto dessa urina, depois de purificada, ele fez uma série de reações. Então o produto final que ele obteve foi o elemento químico fósforo. Aí fósforo vem do latim, quer dizer fonte de luz. Por quê? Era um pó que ele, a partir da urina ele obtinha, né? Mas era um pó que quando estava no escuro luminescia, tá bem? Então a partir desse de Anne Brand, vários cientistas começaram a estudar, né? A descoberta de elementos, começaram a correr atrás, né? Porque também tinha um interesse comercial também. Eu não sei desculpa, eu não sei se o Anne Brand chegou a ganhar dinheiro, mas o fósforo, na época, a descoberta do fósforo, ela foi considerada tão importante que até o ouro, né? Um grama de fósforo tinha um valor de mercado maior que o ouro. Então, nos 200 anos seguintes, nós iremos ver, né, a partir de 1600 até 1800 e começo do século 20, uma série de descobertas com relação a novos elementos, né, que iriam ser descobertos. Assim, de forma bem simples, a divisão dos elementos, né, ela pode ser sistematizada assim. Os elementos, na época que os alquimistas conheciam, metais e não metais, né? Então isso já era uma sistematização, ou seja, uma divisão, né, de acordo com características. Veja, um dos cientistas que contribuíram bastante para a sistematização do estudo dos elementos químicos foi esse cientista aqui, ó, Doberein. É um alemão. Ele vê que coisa interessante. Deixa eu pegar aqui meu instrumento, que seria, ele, a partir de 50 elementos, ele tentou, já na época de Doberein, 1824, já se conhecia 8 elementos da tabela periódica, tá bem? Então Doberein quis organizar esses elementos, tá bem? De 3 em 3. Vê que coisa interessante. Se eu tinha, por exemplo, só um exemplo, hein? Eu tenho o elemento hidrogênio, eu nem sei se eles eram esses elementos, é só um exemplo. O hélio, o elemento hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2 e o lítio, número atômico 3. Tá bem? Então, o Doberein, ele desenvolveu uma teoria em organizar os elementos químicos de 3 em 3. Ele não utilizava, na época não sabia o que era número atômico, mas eles, vamos dizer, eles utilizavam a massa atômica, tá bem? A massa atômica era bastante utilizada. Então o Doberein, ele fez uma série de cálculos e ele conseguia organizar de 3 em 3 os elementos. Então é chamados tríades, né, de Doberein. Depois notou que isso não era uma forma correta, porque às vezes funcionava, às vezes não, essa forma de organizar a tabela periódica, os elementos da tabela periódica. Outro cientista, né, que é bastante citado, é o que tentou sistematizar os elementos da tabela periódica. Quando eu falo aqui sistematizar, é o sinônimo de organizar. É o Charcot, Alexandre Charcot. Então ele teve uma outra ideia. Ao invés de você organizar de 3 em 3, você poderia, como ele fez aqui, ó, organizar também em função da massa atômica os elementos. Só que esse aqui é um original, o trabalho original dele também. Então de 3 em 3, não era de 3 em 3, ele ia organizar como se fosse ele ia escrever numa folha, gente. Eu vou chegar lá porque tem essa imagem aí do parafuso. Ele ia escrever numa folha esses elementos de acordo com a massa atômica. Se você enrolasse essa folha aqui, ó,
na forma de um cilindro, você iria chegar a essa forma aqui, ó, como nós estamos vendo, e você ia ver que os elementos iam variando, ó, conforme a massa atômica, e aumentando ou diminuindo. Só que uma característica em comum é que na mesma linha, ó, lítio, sódio e potássio, esses elementos tinham as mesmas características. Nessa segunda linha a mesma coisa, berílio, magnésio e cálcio. E na terceira era o famoso parafuso telúrico, né? Porque é como se fosse um parafuso, ó. Você vai girando aqui, você vai encontrando as massas atômicas, e nas linhas você obtém características incomuns, por isso que é chamado de parafuso telúrico, tá bem? Esse modo de organizar também a tabela periódica não funcionou muito, porque tinha elementos que eu não estou afirmando aqui que os que estão na mesma linha têm a mesma propriedade. Por exemplo, lítio, sódio e potássio são metais alcalinos, que nós chamamos. Mas essa forma não de organizar os elementos da tabela periódica não funcionou para todos os elementos. Então poderia ter elementos aqui que não tinham nada a ver em termos de características com esses três elementos, que poderiam ser colocados aqui. Mas foi uma tentativa bem interessante. O Newlands é outro cientista. Ao invés de usar parafusos ou organizar de 3 em 3 os elementos, ele fez o seguinte, gente. Ele organizou a tabela periódica como se fossem letras musicais. Então, ó, ele, vamos dizer assim, utilizou as letras, as notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando chegava em dó, tá bem? Significava que haveria uma repetição. Por exemplo, se eu tivesse um elemento químico aqui, sódio, aí você ia ter os outros elementos químicos, mas quando chegasse aqui, ó, a repetição do dó, eu ia ter o lítio, tá bem? Por quê? Esses dois elementos têm característica em comum. Também não se mostrou uma forma de, vamos dizer assim, eficaz de se organizar a tabela periódica. Ele até foi motivo de chacota, né? Ele criar essa lei das oitavas, né? Pegar os elementos químicos e querer organizar ele como se fossem notas musicais. Mas assim, ele tem uma história de vida muito interessante. Se alguém tiver algum interesse, coloca aí no Google Newlands, você vai ver que ele tem uma história de vida bastante interessante mesmo. Depois, vamos dizer que a maioria dos químicos hoje consideram o Mendeleev como o pai da tabela periódica. Essa tabela periódica que nós conhecemos, né? Mas na época de Mendeleev não se conhecia todos. Hoje, ó, são 118 elementos, hein, que o homem conhece, tá bem? Desses 118, 90 são encontrados na natureza, são naturais, ou seja, são encontrados no ar atmosférico, em mares, em rios, em oceanos. O restante são elementos químicos artificiais, tá bem? Por que são artificiais? São produzidos em laboratório, tá bem? Então, o Mendeleev, ele foi um cientista russo que sistematizou o estudo da tabela periódica. Então ele organizou os elementos da tabela periódica em função da ordem crescente da sua massa atômica. A massa atômica, nós iremos ver que existe uma diferença entre número atômico e massa atômica. Na época de Mendeleev, ainda não se conhecia muito bem o que eram os átomos, né? Então não é da época de Mendeleev. Eles dominavam bastante o conceito de massa atômica também. Teve uns problemas com essa organização em função da massa atômica, mas foi, vamos dizer, um trabalho revolucionário, porque o Mendeleev, ele também, na época, ele conseguiu prever, por meio de cálculos, né, e de um pensamento sistemático, a existência de outros elementos químicos que nem existiam. Ele é tão importante, gente, que existe um elemento da tabela periódica chamado Mendeleev, tá vendo? Eu vou depois mostrar a vocês. Então ele tem um papel muito importante, o Mendeleev. Tem esse livro aí que eu gosto de citar, porque esse livro ele te dá um apanhado histórico dos principais elementos da tabela periódica, historicidade, descoberta
e aplicações, tá bem? Aí veja, eu quero destacar aqui um elemento químico, né, bastante importante, que é o hidrogênio. Por que eu destaco esse elemento químico? Porque se considera que ele é o, vamos dizer assim, ele dá origem a outros elementos no universo. Primeiro, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, hein? Do universo. Então, ele é encontrado em estrelas, tá bem? O nosso Sol, ele sofre uma reação química com uma reação termonuclear no Sol, onde existe hidrogênio, e esse hidrogênio é transformado em hélio, tá bem? Então veja, o hidrogênio ele foi descoberto, vamos dizer assim, o gás, né? Não o elemento, porque existe uma diferença entre gás, substância e elemento químico. Então o Paracelso, né? Ele foi um dos primeiros cientistas a produzir o gás hidrogênio, o H2. Outros cientistas também trabalharam com ele, notaram que ele era um gás extremamente inflamável. A molécula, hein, gente? A molécula de hidrogênio. Nessa época que eles não tinham noção ainda de elemento químico, não. Tá bem? O Lavoisier também, ele já, vamos dizer assim, trabalhou com o elemento químico hidrogênio. Mas o hidrogênio, ele tem o número atômico dele é igual a 1. Então quer dizer que o Z dele é igual a 1. Então ele tem, vamos considerar que como neutro, né, não existe nenhum excesso de carga positiva nem negativa. Então ele tem um elétron, né, e um próton. É o elemento químico mais simples que existe, tá bem? Ele é de suma importância em alguns aspectos. Eu vou destacar ele aqui, né? Seria interessante vocês escolherem assim um elemento químico por curiosidade e investigar as suas aplicações, a história do elemento químico também. É bem interessante, porque você aprende muito sobre geografia, história, ciências. Veja, o hidrogênio, né? Ele é um elemento químico, como nós falamos, mas uma coisa interessante do gás hidrogênio aqui, hein? Vou falar do gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio. É um gás extremamente inflamável. Ele, assim, pode ser produzido em laboratório de forma bem simples, viu, gente? Se você pegar, limalha de aço, palha de aço, famoso bombril, e misturar com algum ácido forte, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o ácido muriático, você vai obter já o hidrogênio. Ou você também pegar alumínio metálico, como essas reações químicas aqui estão descrevendo, e misturar com soda cáustica, uma base, você também vai produzir o gás hidrogênio. Ele é tão inflamável que ele é usado como combustível de foguetes. Uma das ideias de se utilizar o hidrogênio no dia a dia é motores a hidrogênio, né? Mas ele é muito inflamável e também ele causa deterioração de materiais metálicos com uma certa facilidade. Então, carros movidos a hidrogênio, na internet você vai ver vários exemplos de pessoas, né, que pegam ou o alumínio, fazem aquela reação ali com a soda cáustica, recolhem hidrogênio e colocam no motor do carro. Existe. É o gerador de hidrogênio. Isso aí não, assim, funciona, gente. O problema é que o carro não foi feito para rodar com esse tipo de combustível, né? Então você vai danificar uma série de partes, né? Então tem umas notícias assim, sensacionalistas na internet. Carro movido a água. Por quê? Outra forma de você obter o hidrogênio é você pegar uma molécula de água, que é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e fazer um processo chamado eletrólise da água. Que é você submeter essa água a uma passagem de corrente elétrica, né, a molécula de água, e ela quebrar
em duas substâncias elementares, né? Lembrando que é substância elementar. Substância composta é quando você tem átomos diferentes se ligando, e substâncias simples ou elementar são substâncias compostas por um único tipo de átomo, como aqui, ó, hidrogênio compõe o gás hidrogênio e o oxigênio compõe o gás oxigênio. É outra forma, né, de você produzir o hidrogênio. Só que essas formas os engenheiros já estudaram, não são formas muito vantajosas em termos de energia. Então o que é que eles atualmente fazem? É você produzir o hidrogênio a partir do petróleo, e o carro a hidrogênio você iria a um posto, né, de combustível e colocaria o hidrogênio. Abasteceria seu carro a hidrogênio, mas não provocaria a explosão do hidrogênio no motor do carro, né, a combustão. O motor de um carro a hidrogênio seria um motor elétrico. Você iria pegar esse hidrogênio, como está aqui na figura, ó, passar entre dois polos, né, um polo negativo e um polo positivo, né, eletrodos, e isso iria provocar uma reação química, que na verdade vai provocar essa reação química reversa. É como se você pegasse o gás hidrogênio que você abasteceu seu carro e colocasse o oxigênio do ar. Eles iriam ser submetidos a uma corrente elétrica, então iria haver uma reação aqui química, ia produzir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ia abastecer o motor do carro. É uma forma mais segura, só que já se estudou muito também. Existem até motocicletas e carros comerciais, não aqui, Japão, Europa, Estados Unidos, mas também não são populares, porque eles dizem que o custo ainda é grande e a gasolina, óleo diesel ainda compensa se abastecer o carro. Tem uma série de coisas. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí no Google, que tem muito material. Mas veja, um dos problemas do hidrogênio, como eu disse, é a combustão dele. É uma combustão bastante violenta. Só para vocês terem noção, esse gás aqui em Recife já provocou um acidente. Por quê? Ele tem uma característica, deixa eu apagar aqui. Ele tem uma característica. Qual é essa característica? Ele é muito inflamável. E também a outra característica interessante é que ele é menos denso do que o ar. Ó, você tem aqui o ar atmosférico e você tem o hidrogênio, o gás. Então a tendência do hidrogênio é sempre ele ficar acima da substância mais densa. Então ele é menos denso do que o ar quando comparado. Se você encher uma bexiga com hidrogênio, ela vai flutuar. Aí veja, isso aqui já provocou um acidente aqui em Recife no ano de 2012. Como é que foi? Veja, balões de festa, né? Eles são produzidos, aqueles balões que ficam flutuando em festa, geralmente são produzidos por meio de outro gás, que seria o gás hélio. O gás hélio é formado por um único átomo de hélio. Só que esse gás tem um custo muito alto. Eu já ouvi falar que um balão de hélio custa mais ou menos R$20, tá bem? Já um balão de hidrogênio você produz em casa, só é ter ou você ter a soda cáustica e o alumínio, ou você ter bombril e ácido muriático, aí você produz. E o balão também vai flutuar. Mas qual é o problema? O gás hélio, o problema é o gás hidrogênio é altamente inflamável e o gás hélio não é inflamável, tá bem? Aí ali no Parque Dois Irmãos, uma vez no ano 2012, teve um acidente muito grave. Por quê? Os comerciantes de balão, né, de festa, ficavam ali na frente do Parque Dois Irmãos vendendo balões de festa. O que é que ocorreu? Contendo hidrogênio, ocorreu uma explosão e teve uma morte lá, ou duas, eu não estou lembrado. Vocês pesquisem aí na internet, que é bem interessante. Então assim, é um gás assim bem interessante, né? Só que tem esse problema. Eu já fiz esse experimento de produção de hidrogênio em laboratório, onde nós recolhemos, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui, um vídeo relativo a quê? A combustão do hidrogênio. Nós colocamos num balão e colocamos fogo no balão. Vamos aqui assistir. Olha,
Pronto. Então vocês vejam que provoca uma explosão bastante considerável, né? Se nós formos olhar assim, né? Aí, outro elemento químico que eu queria destacar aqui, o vanádio. O vanádio, o símbolo dele é o V, né? É um elemento químico interessante também, o vanádio. Porque ele foi descoberto também. Outra coisa interessante, vejam. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui. O hidrogênio, a palavra hidrogênio vem do grego, né? Se refere a hidrógenes, tá bem? Hidrogênio significa é um elemento. O nome dele, propriamente dito, é a junção de duas palavras, ó. Hidro, água, e gênio. É como se fosse alguma em latim ou do grego, se referindo à origem, vamos dizer assim, da produção da água, tá bem? Você teria que se investigar bastante a questão assim, o significado da palavra hidrogênio no grego. Mas os elementos químicos, eles quando foram descobertos, no século XIX e século XX. Então se adotava muitos nomes em latim ou grego, tá bem? E seus símbolos também. Uma regra que eu vou mostrar a vocês aqui. Se o elemento químico, o seu símbolo é uma única letra, essa letra sempre tem que ser escrita com letra maiúscula, tá bem? Mas, deixa eu ver aqui, se for a junção de duas letras, por exemplo, berílio. O berílio, o símbolo dele é o BE, o B e o E. A primeira letra é um B maiúsculo, a segunda tem que ser um E minúsculo, tá bem? Aí veja, o vanádio ele tem símbolo V. O vanádio ele foi descoberto no México originalmente, mas depois redescoberto nos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, aqueles países ali ao norte da Europa. Então colocou-se vanádio em homenagem, né, à deusa Vanadis, que é a deusa Freia. Também é da cultura nórdica, cultura dos vikings, né? Ele é utilizado hoje, tá no nosso dia a dia, para fazer ferramentas. Uma chave de roda é uma liga metálica de ferro, vanádio e outros metais. O vanádio ele confere uma característica de o metal se tornar duro e resistente, tá bem? É interessante, como eu disse a vocês pesquisarem os elementos químicos, assim, a história da descoberta, as aplicações, porque você aprende, é uma riqueza cultural que você aprende bastante. Aí veja, o Mendeleev, né, foi um dos primeiros a propor a organização da tabela periódica como nós conhecemos. Ele organizou a tabela periódica na ordem crescente da massa atômica. Massa atômica. Já esse cientista aqui, o Moseley, Henry Moseley, ele trabalhou, na época que ele trabalhou, né, já é o começo do século XX, lá por volta de 1915. Então já se conhecia o conceito de número atômico. O número atômico é o que, gente? Nós já sabemos, né? É o número de prótons, né? Está correlacionado com prótons, aquela partícula elementar que existe no núcleo atômico. Então Moseley, ele empregando a técnica de raio-x, que é uma técnica, né, que tem uma série de aplicações, ele conseguiu contar, vamos dizer, simplificando, a quantidade de prótons contidos no núcleo. Aí, por exemplo, o hidrogênio tem 1, aí o hélio tem 2, aí depois vem o lítio, tem 3, e assim sucessivamente. Então ele propôs a organização da tabela periódica em função do número atômico, tá bem? E era uma ordem crescente, do menor para o maior, tá bem? Aí veja, deixa eu colocar logo aqui, ó, pronto, a tabela periódica moderna, né, que nós conhecemos.
contém 118 elementos. Como é que eu sei que é 118 elementos? Porque são 118 números atômicos diferentes. Ela, a cada 5, 10 anos, mais ou menos, a frequência, existe uma organização chamada IUPAC, que vem do inglês, é International Union Pure Applied Chemistry, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá bem? Ela propõe assim regras, né, para a química. Então ela de vez em quando ela atualiza a tabela periódica, tá bem? Então a tabela periódica ela está organizada em função do número atômico. O número atômico você geralmente encontra no canto superior esquerdo, ó. Esses números aqui sem vírgula. Os números aqui com vírgula, por exemplo, 1,008 já é a massa atômica. Então o número atômico, que é a quantidade de prótons, ele está no canto superior esquerdo, tá bem? Aí você tem o símbolo, né? Como exemplo aqui é o lítio, ó. Você tem um símbolo, você tem o nome do elemento e você tem um peso atômico ou massa atômica. Então, ó, é uma escala crescente. Então começa no 1, aí vem, ó, pro 2 aqui, que é o famoso hélio. Aí depois vem o 3, que é o lítio. Depois vem o 4, né, o berílio. Isso é o número atômico, viu, gente? E vai crescendo sempre da esquerda para a direita, bem? Aí você tem, ó, a tabela periódica, toda tabela, né, que nós conhecemos, qualquer tabela, ela é feita em função de quê? De colunas, né, isso, e linhas. As colunas são essa parte aqui, ó, que ele está contando até 18. E as linhas é essa parte aqui, ó. É uma visualização horizontal. As colunas é uma visualização vertical. Então, ó, são 18 colunas também e 7 linhas. Só que as colunas, os químicos, físicos e cientistas chamam de grupos, bem? E as linhas, os cientistas chamam de períodos também. Isso tem a ver com as características vamos dizer assim, eletrônicas. Vocês se lembram que eu falei para vocês sobre números quânticos, né? Tem muito a ver com isso, hein? Os orbitais atômicos. Então a gente vai ver sistematicamente. Então veja, aí você tem aqui, ó, esses sete linhas, ou que é o mais correto, 7 períodos e 18 grupos, tá bem? Tem grupos aqui que recebem nomes especiais. Por exemplo, ó, esse primeiro grupo aqui são os metais alcalinos. Apesar do hidrogênio estar nessa coluna aqui, ele não é um metal alcalino. Aí tem os metais alcalinos terrosos. Você tem, ó, os metais de transição, tá bem? Você tem os metais terras raras. Você tem os actinídeos também, que são elementos geralmente que emitem radiação nuclear também. Você tem aqui a família do boro. Eu falei o termo família, mas esse termo não é mais adotado para designar grupos, hein? Mas se chama ainda, por exemplo, a família dos metais alcalinos. Quando eu falo família dos metais alcalinos, significa que é o primeiro grupo da tabela periódica. Família dos metais alcalinos terrosos, é o segundo grupo. Metais de transição, do grupo 3 ao grupo 12, tá bem? Então, assim, tem a família do boro, ou o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio. Esses elementos aqui, ó, eles recebem o nome de calcogênio. Então são todos esses aqui, ó: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório, tá bem? Você tem o grupo dos halogênios: flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenercino. E você tem os gases nobres também, começando com hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e ogonossônio. Esses elementos aqui, ó, gente, tem uns com esses nomes estranhos, né? E eles, assim, eles são elementos artificiais, eles não existem na natureza. Os cientistas produzem em laboratório, né? E às vezes eles só duram algumas frações de segundo. Mas você tem elementos aqui que receberam nomes em homenagem a cientistas, ó.
O Rutherfordio é uma homenagem a Rutherford, do modelo atômico de Rutherford. Você tem, ó, o Danúbio, eu não sei, mas o Serbógio é em homenagem a um cientista. O Bório é homenagem a Bohr. E assim sucessivamente. Copérnico também. Tem uma série de elementos aqui, viu? Que recebem nomes em homenagem a cientistas. Outros são nomes em homenagem a, por exemplo, o vanádio, né? Que é o 23. Que é o vanádio. É homenagem a deusa Vanades. E por aí vai. Veja, tem elementos que você esperaria que tivessem a nomenclatura igual ao português. O que é que eu estou querendo falar com isso? Por exemplo, o lítio, o símbolo é Li, né? Aí o sódio, por que o símbolo não é SO do sódio? Porque na época que o sódio foi descoberto, o cientista fez referência ao seu nome em latim, que é uma língua utilizada lá no Vaticano até hoje. É uma língua que deu origem ao português e era a língua oficial do Império Romano. E o nome do sódio em latim se chama natrium, então Na. Tá bem? A mesma coisa aqui, ó, o enxofre. Enxofre em latim se recebe, se chama sulfurum, então é S, tá bem? Então tem elementos que não seguem uma sistemática igual ao do português, mas ó, alumínio Al, bem, carbono C, nitrogênio, porque esses nomes devem ser iguais ao latim, né? Tá entendendo? Por exemplo, o cobre. O cobre, ele é um pouco parecido o nome latim. É cuprium, é com C. Também, então é Cu. Então a tabela periódica tem essa riqueza, né, de informações. Tem todos os elementos aqui conhecidos estão contidos na tabela periódica, tá bem? Tem alguns que estão no nosso dia a dia, outros que são raros nós encontrar no nosso dia a dia, tá bem? Então a tabela periódica, ela está dividida em 18 grupos, né? Que são aquelas colunas. Algumas colunas recebem nomes especiais, como eu estou destacando aqui: metais alcalinos terrosos, os calcogênios, halogênios e os gases nobres. Tá bem? Aí veja, essa organização se dá em função também dos orbitais. Que eu vou parar aqui essa aula, porque senão vai se tornar muito extensa. Mas o tema da nossa próxima aula é a organização em termos de características eletrônicas dos elementos da tabela periódica. Muito obrigado e até a próxima.